retomar os trabalhos. Nós vamos ter agora a apresentação da última mesa e logo após nós vamos ter a palestra de encerramento da designer Marina Nikolaevski. Acho que acertei. Né? E eu gostaria de chamar para coordenar esta mesa uma pessoa que nós nos tornamos amigos, éramos só colegas, né, designers, estávamos sempre, nos encontrávamos nas atividades, principalmente num sonho que sonhamos juntos, que hoje em dia não existe, mas existirá, que foi a AB Design, né? E nós, nossa relação de colegas passou a ser uma relação de amigos, e como este sonho que sonhamos juntos não estava mais existindo, passamos a sonhar outros sonhos. E esse outro sonho é esse colóquio que está acontecendo pela primeira vez e que esperamos que se torne anual. Essa pessoa se chama Mário Bestetti, é um designer e um administrador competentíssimo, tranquilo. Nós conseguimos fazer esse evento sem uma rusga, sem um desentendimento, uma coisa maravilhosa que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é uma coisa difícil de acontecer. Mário, por favor, ao comando, querido. Obrigado, professor. Queria convidar, aqui em cima, formalidade. Queria convidar a Andréa Caetano, designer pós-graduada em design gráfico e de interfaces, sócia da Caetano Pereira Design Consultoria. Gostaria de convidar também Marília Falcão, especialista em marketing com atuação na área de acesso ao mercado do Sebrae. Verônica Lemos, presidente da Associação Culto Arte Bahia. Professora Tatiana Veloso, coordenadora da Incuba, incubadora de empreendimentos solidários da UFRB. Gostaria até de fazer uma ação, uma ressalva. O Rodrigo Lira, que todo mundo, acho que as pessoas conhecem, foi falado aqui, ele está doente, está acamado, está com uma febre e uma gripe. Ele chegou de viagem anteontem, por isso que ele não teve na mesa anterior e não está aqui compartilhando nesse momento, até porque a história, ele faz parte dessa história toda. Vamos lá. Não sei se o pessoal da técnica está... Começar com a Tatiana Veloso, com a apresentação. Professor. Boa tarde a todos e a todas. Pedir licença para ficar em pé, né? Não consigo falar sentada. Tentar ser breve, tá? Bom, já fui apresentada, eu sou vinculada à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nessa universidade eu coordeno uma incubadora de empreendimentos solidários, então o que eu vou estar apresentando aqui é um trabalho coletivo, tá certo? Eu gostaria de estar colocando isso ao conjunto de professores, discentes, alunos, técnicos e também de entidades parceiras. No meu caso, lá eu sou professora da matéria de associativismo, mas também para o curso de gestão de cooperativas nós temos uma graduação, e de sociologia rural, extensão rural para ciências agrárias. Então, eu falo aqui no contexto das ciências sociais aplicado ao meio rural, mas esse trabalho ele envolve uma equipe interdisciplinar, tá? São 23 docentes envolvidos, 47 estudantes e mais 5 técnicos contratados para esse trabalho. Então, tenho acesso a mercado, vou trabalhar mais a partir de onde é que eu venho, então vou trabalhar também aqui com vocês alguns conteúdos, da onde é que eu estou partindo, né? Não sou especialista nessa área de mercado aqui com as minhas colegas, mas vou trabalhar aqui com vocês algumas práticas e aprendizados que nós temos tido oportunidades nesse processo de
incubação de empreendimentos solidários. Pode passar. Então, a primeira constatação que eu queria colocar para vocês é que a gente, na verdade, passa, principalmente a partir da década de 90, uma constatação pelo nível de desemprego no contexto brasileiro. Especialmente na região metropolitana de Salvador, nós temos praticamente 2/3 da população economicamente ativa fora do mercado formal. Paralelo a isso, a gente tem, nesses últimos também 10 anos, 20 anos, o tema da economia solidária. Principalmente, começou a ter uma visibilidade, a partir desse período, despertando interesse tanto de órgãos governamentais, não governamentais, universidades, igrejas, sindicatos. Pode passar. Então, eu gostaria de trabalhar primeiro o contexto da economia solidária. Então, primeiro, pode deixar lá por enquanto. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: a economia solidária ela não surge no debate acadêmico. Ela surge a partir da necessidade desses trabalhadores e trabalhadoras, desses 2/3, né, da população fora do mercado formal, que, de alguma forma, essas pessoas vivem e sobrevivem. Seja no contexto da economia solidária, que eu vou explicar para vocês, isso já foi debatido pela manhã, é um diálogo, inclusive, com o Diogo, que teve aqui da Rede Moinho, mas também da chamada economia não formal ou economia também popular. Entretanto, a gente traz esse tema da economia solidária e a academia se coloca como um dos atores, um dos sujeitos que contribui e também tem muita contribuição. E aí eu compartilho, viu, professora Bia, da sua fala, que nós, na incubadora, a gente tem tido muito mais aprendizados do que propriamente realmente a estar contribuindo para o aprendizado do outro, mas acho que é simultâneo, mas nós temos realmente muito mais o aprendizado, principalmente a nível tanto dos professores, não é só dos alunos, de toda a comunidade acadêmica. Então, isso é um debate que eu gostaria de colocar, que a economia solidária não surge no debate da academia. Ao contrário, a academia entra depois desse debate. Gostaria de me dizer que a economia solidária ela não é uma economia filantrópica, ela não é uma política compensatória, tá? E ela também não se coloca como terceiro setor. Ela não vem para substituir nem mercado e nem Estado. O que a gente quer é dialogar dentro de um projeto político de sociedade, que Estado e que mercado é esse. Eu acho que isso é importante contextualizar, porque a gente parte, então, de um contexto teórico do que eu estou tratando da economia solidária. Pode passar. Então, ela tem alguns princípios, ela tem processo de construção. Dentro desses princípios, tem a posse ou controle coletivo dos meios de produção, distribuição, comercialização e crédito. É uma gestão democrática, transparente e participativa. E, principalmente, a distribuição de riquezas. Ela não é um negócio social que visa lucro. Porque lucro, ela advém o lucro da relação capital e trabalho. A economia solidária tem na sua centralidade o ser humano. Então, acho que isso é importante estar colocando e dizer que essa distribuição de riquezas também ela se dá no processo de pensar o acesso ao mercado. E aí, o que é empreendimento econômico solidário? Pode passar. Não é a questão da institucionalidade. O empreendimento econômico solidário não é porque é uma associação, uma cooperativa. Esse conceito está em processo também de construção, são empreendimentos coletivos, suprafamiliares, urbano-rural, mas que exercem a gestão coletiva do empreendimento, são permanentes, diferem de práticas eventuais, podem ou não dispor de registro legal, que é um outro debate também que a gente faz com relação à formalidade desses empreendimentos. Então, se você tem um grupo que trabalha coletivamente, independente se tem CNPJ ou não, ele é um grupo de economia solidária. E aí realizam diversas atividades, não é só produção, é serviço, é crédito, é consumo, tá? E pode ser organizações singulares ou complexas. Isso é importante estar apresentando porque, às vezes, as pessoas acham que empreendimentos econômicos solidários só são associações e cooperativas. Não. Nós temos grupos não formalizados, nós temos empresas que passaram por um processo de falência e os trabalhadores recuperaram o processo de autogestão. Temos uma aqui na Bahia, não sei se vocês conhecem, muito forte isso na região sul e sudeste, por conta até do caráter industrial dessas regiões. Tá? Então, nós temos aqui uma complexidade do que são esses empreendimentos, que são formados por trabalhadores e trabalhadoras. Aqui é um pouco do campo da economia solidária, que nós tivemos vários sujeitos aqui, né, nesse evento. Então, nós temos ali
As instâncias governamentais, tivemos aqui a presença pela manhã da Superintendência de Economia Solidária, mas temos o Ministério do Trabalho com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que Diogo, inclusive, colocou que está sendo feito um censo desses empreendimentos econômicos solidários. Em 2005 e 2007, nós tínhamos na Bahia 1.611 empreendimentos mapeados, 21.859 no Brasil, apenas 43% nos municípios mapeados, e agora estão sendo revisitados esses empreendimentos, todos eles, e ampliado para ver se a gente consegue fazer os 100% dos municípios. Um dado que eu gostaria de colocar para vocês, até para a gente pensar depois no debate, é que os empreendimentos da área rural, depois de 2007, voltando agora 2010, 2011, muitos deles a gente reencontra ainda. Os urbanos, não. Bom, aí tem ali no mapa os empreendimentos econômicos solidários, da forma que eles se organizam, dessa diversidade. Tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que Diogo esteve aqui presente, também já participei desse fórum. Ele envolve várias organizações, desde gestores públicos que estão nas instâncias governamentais, como representantes de assessoria de entidades nacionais que estão nas ligas ou uniões. Temos ali a CONCRAB, que é a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, do MST, a ANCOSOL, que é uma Associação Nacional de Cooperativas da Economia Familiar e Solidária, Unicafes, que é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unisol, também o Empreendimento Nacional de Representação, e a ANTEAG. E aí vamos aqui para as entidades de apoio e fomento. Então tem o movimento sindical com a Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, a Caritas com as pastorais, tem várias ONGs, tá? A Caritas, e nós estamos aqui, as universidades com as incubadoras de empreendimentos solidários, ou também chamada de incubadora tecnológica de cooperativas populares. Dizer que uma grande conquista dessas incubadoras, que era muito comum as incubadoras de empresa. São completamente diferentes as metodologias de trabalho. Normalmente, uma incubadora de empresa vem para dentro da universidade a estrutura. A gente, enquanto incubadora de empreendimento solidário, nós vamos para a comunidade. Em alguns momentos também a comunidade vem para a universidade. Mas ela difere principalmente porque ela está ligada aos princípios da economia solidária. Então, é um projeto de sociedade a qual a gente está dentro desse campo de economia solidária. E uma conquista é que nós conseguimos uma política pública, que é o PRONIC, que é um Programa Nacional das Incubadoras, que tem a SENAIS, né, a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, é o quê? É um recurso que vem diretamente para as incubadoras. Hoje são mais de 80. Bia falou aqui hoje pela manhã, na UNEB são 2, tá? Vocês têm 2, até também pela própria dimensão da UNEB. Mas nós temos praticamente, hoje na Bahia, todas as universidades públicas têm incubadoras de empreendimento de economia solidária, e das particulares tem a Católica e tem também o pessoal da Unifax, com a professora Débora Nunes, tá? Pode passar, só para a gente saber onde é que nós estamos falando. A outra coisa que eu queria também trazer para vocês é uma discussão, falei da economia solidária, é sobre o papel da universidade, falar sobre a extensão universitária. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a extensão universitária, para nós, ela tem que sair de uma política assistencial, porque ela sempre foi vista, ao longo das histórias aí da própria universidade, uma política assistencial. Segundo, uma política difusionista. Então, nós vamos pesquisar aqui, para depois estender, né, o conhecimento através da própria extensão. Então, a gente não concorda, tá, com essa visão difusionista. Principalmente, até o próprio Paulo Freire, né, escreveu comunicação, extensão ou comunicação. Então, não é nessa concepção da educação bancária que nós somos donos do conhecimento, vamos lá estender, a partir da nossa pesquisa, os conhecimentos, os resultados da pesquisa. Então, não é. E também, há uma outra discussão que a gente levanta, inclusive, com a relação com o Estado. A universidade não é prestadora de serviço. Então, isso também é importante, porque muitas vezes vem a relação de parceria olhando a gente como prestador de serviço. Não. A extensão que nós tratamos aqui é uma extensão que tem que ser indissociada, tanto da pesquisa como do ensino universitário. Então, a gente precisa trabalhar com a comunidade acadêmica, principalmente no processo que a gente pode, a partir da extensão, pensar a pesquisa. E, normalmente, você pensa da pesquisa para a extensão. Mas é uma dissociabilidade que a gente percebe isso, eu não vou entrar nesse debate, porque existe um fórum de pró-reitores de extensão, que isso é colocado
na pauta, que é justamente a não valorização da universidade para essas atividades. A circunstância lá dos alunos em Cachoeira, lá da UFRB, eles botaram os cartazes, né? E me marcou bastante, né? 2 deles. Um dizia assim: quem vê látis não vê coração. E outro dizia assim: cão que látis não morde. Né? Gostei muito desses dizeres. Então, assim, é um enfrentamento também que a gente tem na universidade para pensar justamente a extensão dessa indissociabilidade, mas também contrapondo essa visão difusionista, assistencial e de prestação de serviço. Pode passar. Então, vou falar um pouco da experiência da Incuba, tá? Ela, na verdade, virou um núcleo de extensão, ensino e pesquisa, um grupo de pesquisa também dentro do CNPq. A gente precisou fazer isso por conta também desse enfrentamento que a gente tem dentro da universidade, de reconhecimento desse trabalho. A gente também trabalha numa perspectiva institucional, nós não trabalhamos de forma marginal na universidade, não. A pauta está lá colocada do tema da economia solidária, assim como a universidade tem vários temas, e ela precisa estar nessa universalidade. Aí nossa casinha, nós conseguimos, viu gente, essa casa aí. O que ela tem diferente é que, a partir de 2007, o governo do Estado começa a pensar a unidade de planejamento dos territórios rurais. Aliás, desculpa, território de identidade. Os territórios rurais, eles surgiram a partir de 2013 com a política do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, em 2005, 2006, a UFRB ela se coloca como animadora do território rural naquele momento. Por que ela se coloca como animadora? E eu quero falar um pouco também da minha universidade. A UFRB, na verdade, ela surgiu a partir da Escola de Agronomia da UFBA, certo? Mas antes de ser da UFBA, ela foi a primeira escola de agronomia da América Latina, de 1859. Depois, ela se vinculou à UFBA e, no processo da expansão das universidades federais, foram realizadas mais de 50 audiências públicas, tá? Na sociedade, não só do Recôncavo, mas no Vale do Jequiriçá, no Portal do Sertão, no Baixo Sul, para a criação dessa universidade. Então, naquele momento, a gente também assume, principalmente com essa identidade com o Recôncavo, a animação do chamado território rural, que em 2007 passa a ser território de identidade a partir de um conjunto de municípios que tem algum elo, alguma identidade comum, para pensar o planejamento. E aí eu quero voltar a um debate que estava aqui pela manhã, quando alguém provocou, por que não pode pensar o artesanato vinculado com o turismo? O território, tá, e eu vou falar, ela pode, em termos de metodologia, ser um espaço de concertação e de integração dessas políticas públicas. A gente coloca isso porque, se a gente for pensar alguns programas e políticas, vêm todas fracionadas e para o mesmo público. E mais do que isso, o território também propicia a participação da sociedade civil. Lá, por exemplo, são 9 integrantes no Conselho Administrativo do Território, 6 são da sociedade civil. Quilombolas, assentados de reforma agrária, movimento de mulheres, quer dizer, movimento sindical, mas no processo de quê? De participação, porque as instâncias governamentais já têm seus espaços. Então, é uma possibilidade. Tem várias críticas, mas aqui eu quero colocar a nível mais das possibilidades. E lá o que nós temos diferente? Lá nós somos articulados com o Conselho Territorial do Recôncavo e mais, com a base de serviço territorial de comercialização, que existe um sistema estadual de comercialização da agricultura familiar e economia solidária, que eu vou falar depois do que se trata esse sistema. E temos unidades Santo Antônio de Jesus, Cachoeira e Amargosa, porque nós temos professores envolvidos de todos esses centros. Bom, os princípios metodológicos. Então, essa integração nossa com a abordagem da política de desenvolvimento territorial, nós participamos do Conselho Territorial, agora mesmo fomos demandados a pensar um curso de elaboração de projetos sociais para o território. Tá? Então, pode passar. Aqui está o Bahia, né, com os 26 territórios, então temos a integração com o Conselho, no sentido que a casa não é só um espaço de integração física, mas também de pensar conjuntamente algumas ações no território. Pode passar. Então, na fase de implantação, fizemos visitas, né, em 2007, a esse contexto. Também a gente compreende que a viabilização do negócio depende de múltiplos fatores, internos e externos. Então, a gente trabalha sempre com concepção de redes. Pode passar. A interação do saber, né, e a gente também tem um respeito muito grande com os parceiros que estão ali,
A todo momento a gente senta com os parceiros para estar dialogando. O SEBRAE é um parceiro que a gente dialoga com muita frequência. As oficinas e acompanhamentos. Qual é a metodologia? Na verdade, é adequada a cada grupo. Cada grupo tem sua história, tem seus estágios, tem seu nível de organização, escolaridade, motivação e, principalmente, a integração do ensino, da extensão e da pesquisa universitária. Bom, aí eu tenho acesso ao mercado. Eu queria trazer, Diogo falou, mas aí eu vou botar o nome do autor, né? William King, isso no século XIX, ele é um pré-cooperativista. Ele falava o seguinte, isso nem existia cooperativa ainda. Trabalhadores, sois produtores, mas não sois mais do que isso, não sois mais que isso, não sois consumidores, então, é o que Diogo provocou a gente pela manhã aqui. Nós somos produtores e consumidores, né? Então, eu trouxe essa frase de William King, que eu acho que é um pouco do que a gente trabalha com esses grupos, no sentido de apoiar, assessorar, mas principalmente com a concepção de autonomia e de articulação desses grupos no contexto territorial. E aí eu gostaria de estar apresentando algumas experiências e principalmente aprendizados. O artesanato já foi muito debatido aqui, né? Inclusive alguns grupos, pode passar. Macegana falou aí da Associação dos Artesãos de Salbara. A gente trabalha com esse grupo no sentido das demandas colocadas. Eu até falei aqui com Valéria, nem isso que eu falei, chamar de Marlene, mas Marlene é a mãe dela, né? Vanessa. Lá foi o seguinte, lá tem uma demanda que quando nós começamos a trabalhar com o grupo, não só nessa parte de desenvolvimento de produtos, que é sempre, né? É um processo isso, e é integrado principalmente com o SEBRAE, mas também lá teve essa questão da palha. Então, a gente está no processo de construção com elas da estufa e de uma câmara de desumidificador, tanto para poder pensar o tratamento da fibra, como também de guardar o produto pós, né, a elaboração desse produto no sentido de conservação, porque realmente a perda é muito grande. E é um processo que nós estamos construindo com o grupo. Estamos lá com os professores de engenharia florestal, no sentido de que o espaço também não é grande, não se tem muito recurso, tá? E estamos viabilizando esse processo de construção, porque a gente tem expectativa de estar pronto até o final do ano. Esse grupo também é um grupo que são marisqueiras, tá? Acho que a Márcia colocou isso muito bem. Elas têm uma autonomia, um processo de amadurecimento, e elas também servem como multiplicadoras, como a gente chama de agentes, né, de desenvolvimento para outras comunidades, no sentido de estar trocando saberes e experiências. Esse grupo aqui, a dizer também, essa parceria, todos esses grupos de artesanato, gente, são grupos que nós temos parceria com a Over, tá? Aí tem Andréia, tem Mário, tem Rodrigo, tem Márcia que está ali. Mas dizer o seguinte, inclusive das manifestações culturais, os caretas, foi desenvolvido lá essa questão eles trabalham com papietagem, também são marisqueiras lá em Santo Amaro, e foi feito todo um resgate cultural e também das espécies marinhas. Nós tínhamos um estudante na época de engenharia de pesca, que ajudou inclusive com elas no processo de identificação dessas espécies, que transformaram depois em artesanato. A Associação Comunitária de Artesão de Sítio Santana, que eu gostaria de dizer que essa associação, para mim, ela é o debate, Bia, que se levanta dos indicadores. Nós tivemos a oportunidade, em dezembro do ano passado, com a UFBA, com a Católica, de fazer esse debate, que realmente só os indicadores econômicos ou quantitativos não dá conta. E, para mim, essa associação aqui é um exemplo. Também eu trabalho com a Over. Por quê? Porque essa associação, ela é de Lamarão, é a associação mais pobre do município de Lamarão, que tem os menores índices de DH da Bahia. E o processo lá foi interessante, por quê? Porque não foi só o produto. Elas voltaram a estudar, elas começaram a se organizar na comunidade. Então, tem posto hoje de saúde, conseguiram trabalhar a questão do lixo, né, de coleta do lixo, participam dos conselhos municipais. E uma coisa interessante, quando a gente fala de ser humano, tem até uma publicação da UFBA sobre as mestres, né, do artesanato que foi feito, não lembro qual foi o apoio. O de Mara está na sua mão. Que saiu uma mestre dessa associação e ela só fazia a peça bruta, ela não acabava a peça. E nós não entendíamos por quê. Naquele momento, uma das reivindicações, tanto delas como de Salbara, foi a questão de uma consulta, né?
oftalmológico. Elas nunca tinham ido a um oculista, nunca. E aí utilizam muito, tanto a renda de birro, né? Eu nem apresentei os grupos que Márcia Gana já fez com muita propriedade, mas elas também. Então, nós fizemos o quê? Uma articulação não de dar o óculos, não fizemos isso, não vamos fazer a política assistencial, mas de busca dos direitos delas, né? No processo também de saúde. E aí conseguiram. E aí, gente, a dona senhora até, na hora que essa senhora botou o óculos, ela levantou e falou: ninguém mais faz o acabamento da minha peça. Por que ela não fazia? Porque ela não enxergava. Tá? Então, assim, eu estou colocando isso porque você trabalha acesso ao mercado, mas trabalha com o ser humano. É um conjunto de políticas sociais também que essas pessoas sempre foram negadas. Então, é uma questão que interfere no processo produtivo, mas que isso antes não era visto no processo de acompanhamento desse grupo. Pode passar aí. Aí, CISAL, né, a Cooperafes, Munique, né? Cadê Munique? Dizer que marcou a Munique naquela... Ninguém queria os corredores. Ela decorou com 3 grupos de economia solidária. E ficou belíssimo. Esses grupos até hoje lembram, isso já tem mais de 7 anos, né, 6 anos, até hoje os grupos lembram. Quando chegaram lá, viram aquele Explotel, viram os corredores decorados, né, ficou muito bonito realmente e marcou esse grupo. Esse grupo é um grupo que envolve 3 municípios, são mulheres que vinham das frentes de trabalho, tá, da seca. É um trabalho também que a gente faz muito presente com o SEBRAE. Pode passar aí. Aí tem alguns produtos desenvolvidos, elas lançaram o CD. Pode passar que o meu tempo já está estourado. Quero falar da agricultura familiar e beneficiamento de alimentos. Pode passar. Aí nós temos a Associação das Marisqueiras e Pescadores de Bom Jesus dos Pobres. Eu só queria relatar uma situação com as professoras da nutrição. Lá a gente faz curso de boas práticas. Só que antes de fazer o curso, o que elas fazem? Elas vão entender o processo produtivo e depois formatam o curso. Então as professoras foram lá, junto com os estudantes, aprender a mariscar para depois formatar o curso. A mesma coisa com o Conselho Quilombola, que o IBEM já apresentou. No nosso caso, nós estamos lá no processo de construção e acompanhamento da unidade de beneficiamento de ostra, porque eles são produtores de ostra, de marisco, de peixe, e também do grupo de produção de mudas e sementes da Mata Atlântica, que interfere na apicultura, porque se você não tiver florada, você não tem o processo também contínuo da produção de mel. E mais do que isso, é um outro segmento que é possível esse grupo estar comercializando. São 14 comunidades. Aqui é outro grupo também da PAEB de Feira de Santana, que já está comercializando para o PA e para o PENAI. Eu vou explicar isso para vocês, o que é. Aqui são os rótulos, os doces, tá? Polpa de frutas, doces, geleias, pode passar. E aí eu queria falar, aí eu vou dar um enfoque na questão de acesso ao mercado institucional. Eu não sei se todos e todas sabem, mas tem uma lei, tá, de 2009, não vou ler a lei, que fala o seguinte, que no mínimo 30% da alimentação, não é merenda aí, viu? Nesse caso não é merenda, é alimentação. Da alimentação escolar deve ser adquirida, tá, por gêneros alimentícios da agricultura familiar. Então, isso aqui, gente, é um mercado institucional que garante não só o desenvolvimento local, porque o recurso fica localmente, a geração de renda, mas principalmente pensar a segurança alimentar. Eu já fui professora da rede pública municipal há 20 anos atrás, e eu lembro muito bem qual era a alimentação que era servida para a gente. Para a gente, porque também os professores tinham acesso à alimentação. Então, essa lei, virou, no caso desse programa, virou uma lei, uma política pública, ela é importante, por quê? Porque ela vai estar garantindo esse acesso ao mercado institucional desses grupos. E como o Diogo falou aqui pela manhã, a maioria da agricultura familiar se encontra em nosso estado. Mais de 50% dos agricultores familiares do Brasil estão na Bahia. Pode passar. Tem o PAA, que é um outro programa da CONAB, tá, que é a Companhia Nacional de Alimentação, que também não é política pública, é um programa, mas que ela também tem uma questão importante, que é a questão da segurança alimentar, principalmente em situações das pessoas vulneráveis, pode passar, e aí tem os objetivos de combate à fome, a distribuição de renda, a ocupação do espaço, a cultura alimentar regional, que é importante, que isso foi até abordado ontem, né, de preservar essa cultura alimentar regional. E aí eu gostaria também de falar como acesso ao mercado às cantinas universitárias. Hoje, inclusive, tive o prazer de conhecer a Associação Guia de Luz aqui na UNEB. Não sei se vocês conhecem aqui, fica ali na educação.
Porque a gente, na verdade, juridicamente, cada universidade teve um caminho, teve um percurso diferente. A UFRB teve um percurso, são 3 cantinas, entrando para a 4ª cantina, são 3 em Cruz das Almas e uma em Amargosa. A UNEB aqui e a outra em Santo Antônio de Jesus e a UFES no módulo 7, lá em Feira de Santana. Então, pode passar aí rapidamente. É um grupo, no caso da Bahia, ou no caso da UFRB, lá em Cruz das Almas, são agricultoras rurais, são agricultoras familiares, de comunidades rurais, são 42 agricultoras que gerenciam 3 cantinas, elas produzem e comercializam nesse espaço. Pode passar. No caso do Movimento 11 de Dezembro, no campus da UNEB Santo Antônio de Jesus, é o grupo 11 de Dezembro. Não sei se vocês lembram daquela tragédia que aconteceu há 12 anos atrás, e 64 pessoas vitimadas por fogo de artifícios. Você chega em Santo Antônio, nesse bairro aqui, ó, Irmã Dulce, São Paulo, as pessoas continuam fabricando fogos de forma irregular. E aí, por quê? Por questões de alternativas, né, de possibilidade de pensar geração de renda. Então, esse grupo, que são, ou são irmãs ou são filhas daquelas pessoas que faleceram na explosão, hoje estão gerenciando a cantina da UNEB de Santo Antônio de Jesus. Tem um outro grupo que não quis trabalhar na parte alimentícia, está com corte e costura. Pode passar. Aí a cantina de Amargosa, o grupo Corta-Mão, a UNEB em Salvador, a Associação Guia de Luz aqui, e a UFES, a Associação Santo Inês. Então, estamos também tentando fazer essa discussão no sentido de não ser só o espaço de produção e comercialização, mas o envolvimento também da comunidade acadêmica no processo de acompanhamento. Então, nós temos diversos estudantes de nutrição, gestão de cooperativa, de agronomia, no processo de administração, de acompanhamento também dessas estruturas. Bom, outro espaço também que eu gostaria de falar rapidamente é a organização das cadeias produtivas. Aí, gente, nós temos inúmeras experiências, eu trouxe algumas. Tem a Casa Apes lá do Piauí, tá certo? Que é a Central de Cooperativas Apícola no Semiárido Brasileiro. Vários parceiros, SEBRAE, tem uma instituição holandesa, a ICO, a Fundação Banco do Brasil, a Unisol Brasil, mas são mais de 30 organizações, esse mapa está desatualizado, nessa estrutura, tentando justamente fechar a cadeia produtiva, não só do mel, mas envolvendo todos os produtos da apicultura. Pode passar. A associação também que nós temos lá, Cata Renda, que faz parte do Complexo Cooperativo da Bahia, ao qual o Camapet também faz parte. E nossa briga hoje, tá, é justamente no sentido de estruturar a cadeia produtiva para não ficar só na coleta e na triagem, que é o pior, é o elo mais fraco e que não tem uma agregação de valor. Mas nós temos a primeira empresa recuperada industrial na Bahia, Cooper Plástico, 2007, não vai dar tempo de falar da história da Cooper Plástico, mas no processo de quê? De justamente pensar a integração aqui do polietileno e polipropileno. E mais adiante já tem uma outra indústria, que também vem de empresa recuperada, que já se colocou para se pensar em fechar a cadeia. Pode passar. Bom, aí tem a Justa Trama, que eu falei rapidamente ontem, pode passar a Justa Trama. Aqui são alguns produtos da Justa Trama, que envolvem justamente a agricultura familiar com a produção do algodão agroecológico no Ceará, tá? Envolvendo as indústrias recuperadas na região sudeste, principalmente São Paulo, as costureiras no sul e pegando biojoias do pessoal do norte. Eles fecharam a cadeia e criaram uma marca. Essa marca é coletiva. Mais do que a criação da marca e da cadeia, eles discutem a distribuição de renda dentro da cadeia. E se a gente for pensar pelo elo, o elo mais fraco, o elo que teria menos agregação, seriam os agricultores. E isso é discutido coletivamente, se paga o preço dentro da concepção do preço justo, mas também há uma distribuição de riqueza dentro dessa cadeia. Pode passar. E aí, algumas redes que nós trabalhamos, nós somos da Rede Unitrabalho, fazemos parte do Fórum Baiano e Brasileiro de Economia Solidária, do Conselho Territorial, e no caso de Salbara, é o primeiro município que tem o Conselho Municipal de Economia Solidária e Popular da Bahia. Então, virou lá uma política municipal e nós fazemos parte desse processo no sentido também de pensar a sustentabilidade, que são mais de 10 organizações dessa área. Pode passar alguns parceiros nossos. Pode passar. E só queria terminar com uma frase de Paulo Freire. Somente numa perspectiva histórica em que homens e mulheres sejam capazes de assumir-se cada vez mais como sujeitos objetos da história, vale dizer, capazes de reinventar o mundo numa direção ética e estética, mais além dos padrões que estão aí, é que tem um sentido discutir comunicação na nova etapa da continuidade da mudança e da inovação. Isso significa, então, reconhecer
a natureza política dessa luta. Pode passar. Gente, muito obrigada pelo espaço. Obrigado, professor. Como esse assunto, acho que para todo mundo aqui é uma cachaça, então deixar a gente falar à vontade. Só para avisar a Marília, a Verônica, a gente tem um contador de tempo aqui que ajuda a gente. Na mão dos meninos, ele vai ficar mostrando, o pessoal vai ficar controlando a gente. Queria convidar agora a Andréa Caetano para falar um pouco. Tá em cima dessa. Boa tarde. Vou falar de uma parte mais prática, vamos dizer assim, porque eu sou designer de formação e acompanho alguns projetos do SEBRAE em melhorias do artesanato para poder viabilizá-los ao acesso ao mercado. Então, como primeiro foco... Momentinho. Eu ia para lá. Tá. Passou demais agora. Pronto. Sobre o tema design para todos. Eu acho que esse é o principal foco quando a gente fala de design social, é a viabilizar o design para que todo mundo tenha esse acesso. E principalmente, assim, quando a gente entra num grupo artesanal, já que é o design no foco mais social, ou um grupo de artesanato, ou num grupo de agricultores familiares, que eles nunca nem ouviram falar da palavra design. Então, você chega lá, um designer, primeiro, não entende nem o que é isso, e segundo, ele não sabe nem para que serve, né? Embalagem para ele não funciona, ele não tem noção de como isso vem ajudar o produto dele. Então, na verdade, quando a gente chega a encontrar essas pessoas, a gente explica a possibilidade do design para todos. Então, o que é isso? É viabilizar o acesso ao conhecimento, ao acesso de como o design pode ajudar no produto dele, como ele pode vender mais, como ele pode estar no mercado, como as pessoas podem reconhecê-lo. Também com uma forma de profissionalizar, porque antes, vamos dizer assim, um produtor de mel, como foi citado aqui, ele fazia mel, tinha uma cooperativa, uma associação, produzia mel, às vezes reaproveitando uma embalagem. Então, a gente também ajuda, auxilia na profissionalização dele, né? Que aquilo ali não está de acordo, ele precisa se adaptar a essa nova realidade. E, principalmente, essa troca de saberes entre nós, designers, e todo o grupo que acompanha, porque não é só um profissional. Quando você entra numa comunidade, seja numa produção agrícola ou seja numa comunidade de artesanato, a gente troca conhecimentos. Então, essa vivência, eles ensinam para a gente, lá no caso de Salbara, você vivencia o marisco, você vivencia a rotina dele de trabalho, de alimento, de renda. Então, você vivencia essas experiências e isso tudo vai funcionar para o trabalho. A gente auxilia e também começa a valorizar esses produtos, eles começam a enxergar os produtos deles também de uma forma diferente. Tem a questão da padronização também, e aí é o que eu falo, será que é necessário? Muitas vezes é importante essa padronização para eles se moldarem às necessidades que o mercado exige, que o público-alvo necessita. E aumentar a competitividade entre outros grupos e ele tudo voltado bastante para o mercado. Muitas vezes um produto de um mel, por exemplo, um rótulo de um frasco, um invase, ele vai concorrer ali com, às vezes, uma indústria. Então, ele precisa estar numa linguagem adequada, então precisa ter essa noção de competitividade, de como o mercado é exigente para ele se adequar a isso aí. Muitas vezes essa realidade é completamente diferente da dele, porque ele, às vezes, compra a farinha no saquinho sem embalagem nenhuma, sem rótulo nenhum, para ele não ter noção sobre isso, e ele começa a entender as necessidades de se adequar a essa nova realidade. E aí vem o design social. Dentro de um trabalho de um designer de uma comunidade, a gente estabelece alguns métodos.
elaborar estratégias de forma a equilibrar a qualidade do produto. Então, a gente vê a qualidade, que às vezes não está adequada, então, muitas vezes vai vir um profissional para ajudar nisso também, ou de um outro setor, avaliar a aparência estética daquilo ali, vamos dizer, uma rapadura. A forma como ela é cortada, se não for cortada adequadamente, a gente vai auxiliar nisso aí também, para ter a aparência estética diante do consumidor, né? Uma rapadura mal cortada não fica nada agradável para o consumo, vamos dizer assim. Ela pode ser muito gostosa, mas se não tiver aquele apelo visual, não condiz. Tem também a questão da funcionalidade, que a gente faz sempre o comparativo, preço e o acesso ao mercado. Então, veja que não é só o design que vai resolver tudo aí em questão do resultado final do produto. Está alinhado com outros profissionais para poder juntos ter o resultado de um produto finalizado. E, principalmente, o que eu vejo aí é o investimento dentro do grupo com as parcerias, é a integração de diferentes profissionais com foco no mesmo objetivo. Porque não adianta ter o grupo do acesso ao mercado todo afinado, buscando novos lojistas, novos compradores, se tem um resultado de um produto ineficiente, com uma baixa qualidade, e aí o trabalho de um só não caminha, né? Então tem que ser uma coisa coletiva. Opa! Então, de uma forma resumida, dentro do trabalho da comunidade, capacitação e preparação do grupo às exigências do mercado consumidor, identificar o público-alvo, que não necessariamente é o que vai consumir, então a gente faz, junto com o analista do mercado, faz uma análise de quem é esse público que vai consumir determinado produto. Vamos dizer, essa bolsa aqui de Maracangalha. Qual é o público-alvo? Quem a gente quer atingir? Nem sempre esse público que a gente botou como alvo é o consumidor, mas é um parâmetro para a gente estabelecer. Ele pode ou não ser o público consumidor, e aí a gente vai abrindo e oportunizando outros mercados. Alinhar os conhecimentos, quando eu falo a gente alinhar profissionais e todas falarem a língua para que o designer, né, no caso eu que estou acompanhando o grupo, os designers tenham a noção junto com o agente de mercado, junto com o gestor, junto com o artesão, para que todos estejam afinados com o mesmo objetivo, principalmente resgatar a cultura o resgate cultural e potencializar as diferenças, né, entre eles. Porque não adianta, o mercado quer uma bolsa colorida, mas o colorido não tem nada a ver com aquele grupo. Então, a gente tem que oportunizar as coisas, ver o resgate cultural, as origens. Então, quando Tatiana Veloso falou lá de Salbara, de Acupe, das caretas, também Márcia falou de... Então, isso aí é o resgate cultural. Tudo isso vai dar sustentabilidade para a gente criar novas peças, conduzir as peças que eles já produzem com uma leitura mais atual, mais voltada para o que o mercado quer. Enxergar as novas oportunidades, porque às vezes, dentro de um grupo, elas fazem uma bolsa, vamos dizer assim, um padrão de bolsa durante, sei lá, 10 anos a mesma coisa. De repente, com toda essa equipe, chega lá e oportuniza outras coisas. Então, ver diante do resgate cultural, quais informações elas podem inserir, e a bolsa tem um novo olhar. Potencializar as possibilidades de aumento de renda. Então, toda vez quando elas criam uma nova coisa e um novo produto, ele se coloca no mercado, a gente está gerando renda, está gerando motivação. Muitas dessas artesãs começam a sustentar as suas próprias casas, então o perfil ali muda completamente. Eu vejo aqui, nesse sentido, o design como instrumento auxiliando nas novas formas de produção, consumo e descarte. Vou pegar um exemplo só, Costa dos Coqueiros, lá, aqui na Bahia. Um processo... acho que eu vou pedir que você mude. Pronto. São só imagens. O processo, quando a gente faz uma oficina com eles, a gente pega todo o resgate cultural. Então, aqui é o processo de tingimento, como elas tingem um produto. Ainda esse produto ele é dividido em tingimento artificial e tingimento natural. Então, isso é um processo que já tem feito há muito tempo, mas a gente sempre estimula que o processo de tingimento natural seja mais focado, vamos dizer assim. Aqui, quando a gente vai trabalhar com um grupo, a gente avalia a matéria-prima,
todas as dificuldades do produto, sazonalidade, as questões climáticas, o que interfere, o que não interfere, as necessidades do mercado, forro, sem forro, costura, todos esses itens são avaliados para a gente fazer o processo de oficina. Quem compra, se precisa de material fora do grupo, fora da comunidade para compor o produto, o que é que existe na região, que outras matérias-primas a gente pode inserir junto do produto e as tecnologias de melhora, né? Aqui é o feixe, que eles chamam feixe da palha natural, crua, seca, e ali aquele anterior foi o processo de tingimento. Elas fazem até um processo interessante que elas vão fazendo como se fossem carretéis, né? Com a estampa já, com a palha tingida. Mais imagens, eu vou fazer o sinal para você mudar, tá? Que eu desisti. Aqui é dentro da oficina o processo de desenvolvimento de produto. Então, tem uma interação total com as artesãs. O processo não é eu, designer, e eles, artesãos. Não, é um processo inteiramente coletivo. Aqui também faz parte, dentro da oficina, a gente faz uma catalogação de amostras, de cores, isso tudo auxilia no processo criativo. Pode passar. Só exemplos. E aí o resultado de uma coleção, por exemplo, com o resultado do trabalho delas junto com a intervenção do design. Repare que aqui você começa a sentir um pouquinho métodos de padronização, de controle de qualidade, para ter uma coisa mais voltada com o que o mercado quer. Aí as fichas técnicas, que a gente entrega tudo direitinho para ter um padrão. Quando o cliente comprador quer ver medidas, capacidade produtiva, cores, variações de tamanho e custos também, e também para as artesãs terem um padrão de continuidade, né? Não ser filha única, né? Ter uma consequência, porque antigamente a gente tinha muita dificuldade do artesão, fazia uma peça, vendia para um comprador e no mês seguinte o comprador, eu quero aquela bolsa, boca-pio. Qual é mesmo? Quer dizer, não tinha um registro, nenhum padrão, nada disso. No mês seguinte era uma outra bolsa com tamanho diferente, com cor diferente, tudo diferente. Pode passar? Para vocês verem um processo de amadurecimento do produto, os tamanhos são todos estudados e avaliados com ele, para que tenha uma funcionalidade interessante, né? Um cestinho dentro do outro, né? Pode passar. E aí, como resultado do design, a gente faz alguns recursos para a apresentação desse produto, porque além do resultado final de produto, para estar pronto para o mercado, tem a parte de divulgação para auxiliar lá o acesso ao mercado. Então, aqui é um exemplo de um catálogo. Pode passar. Fala um pouco do contexto da comunidade, a origem, tem um pouco da referência, bem interessante às vezes mostrar o convívio delas, como é a região, para entender um pouco como é o processo. Pode passar. Aqui o mapa de localização do lugar. Aí a gente contextualiza o ambiente. Quando você vivencia isso, você acaba absorvendo todas essas informações. E aí são exemplos do catálogo, como eles estão inseridos dentro do processo de vivência delas. Então, para o comprador, isso também é interessante, porque ele começa a enxergar o produto de uma outra forma. Pode passar. Aí, segmentos utilitário, decorativo. Pode passar. De bolsas. E aqui lá em Barra, essas são as peças antes do processo de consultoria. Então, veja como eram aplicadas as marcas, o processo de tag, de identificação da loja, embalagem de transporte, a aplicação da marca dentro na cerâmica. E aí foi uma releitura do que eles já tinham. A releitura da marca, aí faz todo o estudo da marca dentro do que eles já tinham. Usar papelaria, cartão de visita, prepara todo o grupo para o acesso ao mercado vender. A aplicação aqui de um carimbo para as peças, para as cerâmicas, porque eles escreviam tudo na mão, então ficava cada um de um jeito e dificultava muito o processo de padronização e de produção mesmo. Pode passar. As fichas técnicas, que eles precisam ter isso de registro, e também essas fichas técnicas vão para lojistas compradores. E o catálogo final, que é o catálogo de apresentação do produto. Um outro grupo, também aqui na Bahia, pode passar,
com o catálogo e a apresentação de todos os produtos. As fotos são tiradas na região, tudo para contextualizar o local. Um outro grupo também, esses foram só de artesanato, mas também é a mesma coisa aplicada em embalagens e rótulos. Esse grupo foi um processo mais de padronização dos produtos. Então, elas eram ótimas no desenvolvimento deles, tinham peças bem bonitas, que fazem até hoje, mas não tinham noções de padronização. Então, uma peça era 10 centímetros hoje, amanhã faziam tudo no olho. E esse grupo específico, a maioria eram analfabetas. Então, a gente estabeleceu padrões de pequenos pauzinhos, assim, para elas medirem as bocas e terem um padrão de que tamanho era essa tigela, né? Esses pratos. Também mais um catálogo de divulgação. Muitos desses projetos são feitos com parcerias com outros designers, com outros grupos. Pode passar. Aqui foi uma proposta de embalagem para o grupo lá de Pataxó, que era para só vender os colares, quer dizer, não teve nenhuma intervenção no produto dele, é apenas só com uma embalagem. É só. Obrigado, André. Para a gente correr no tempo, então a gente ouviria agora a Verônica Lemos, da Culto Arte. Boa tarde, gente. Bom, eu não sou nenhum especialista em acesso ao mercado ou em qualquer outra coisa. Eu estou aqui apenas para narrar a minha experiência, né, como artesã e como dirigente de uma associação de cultura e arte, a Culto Arte Bahia. A Culto Arte é um empreendimento coletivo formado em 3 de novembro de 2005, contando com o apoio do SEBRAE e da CEMUR, a Secretaria de Reparação do município de Salvador. Nós começamos na Feira do Afrodescendente, era um grupo de artesãos, né, tentando vender os seus produtos, e tiveram a ideia de se unir e abrir uma associação. Nesse ínterim, conversamos com alguns representantes da CEMUR presentes, com a Luciana Santana do SEBRAE, e eles abriram as portas. Nós começamos a fazer algumas reuniões, né, conversar sobre o assunto, e daí começou a nossa tentativa, né, de ter um empreendimento coletivo. Nós começamos a nos reunir e o SEBRAE, por sua vez, começou a nos capacitar em vários cursos, que mais para frente vocês vão saber quais são. Então, foi constituída na formação associativista, praticando conceitos da autogestão, igualdade entre gêneros, valorização da etnia afrodescendente, respeito ao meio ambiente dentro dos princípios éticos do comércio justo e solidário. O comércio justo, o Diogo já falou de manhã aqui, mas eu só quero acrescentar que, além do preço justo, dentro desse preço justo do produto para o comprador, existe o preço justo para nós, que somos os produtores. Então, dentro desse preço justo, nós temos que ter uma vida digna, né? Então, a partir do comércio justo, que foi o primeiro edital aqui na Bahia, em 2009, é que começou o nosso acesso realmente, verdadeiramente, ao mercado da associação. Pode passar. Aí são os nossos produtos. Nós tivemos grandes dificuldades no início, vocês podem ver, é uma diversidade muito grande de produtos, né, que nós tínhamos. Então, a gente tinha muita dificuldade de levá-los para os eventos, porque a gente não tinha assim, uma certa harmonia entre eles. Era tudo muito diferente uns dos outros, apesar de todos virem, né, da nossa cultura afro. Então, o SEBRAE nos proporcionou um curso com o professor Jaime Sodré, um curso de design afro, e, a partir daí, ele não precisou padronizar, como a Andrea falou, mas houve assim, uma harmonização entre eles. E nós começamos a procurar aonde colocá-los, como fazer para entrar nas feiras, que a única referência que nós tínhamos na época era o Mauá, que não aceitou a maioria dos produtos, por critérios deles, obviamente. E nós resolvemos alugar uma casa no Pelourinho,
e colocá-los, né, era a nossa sede, mas lá nós teríamos o nosso showroom. E nós, foi uma rua, a Terceira Ordem de São Francisco, ali do lado da rua, só que era uma rua que não passava ninguém. E nós não sabíamos que essa rua tinha sido um antigo prostíbulo, e por isso não passava ninguém. Então, nós tivemos a ideia de como a gente tem que começar a escoar o nosso produto de alguma forma, porque os artesãos começaram a se entristecer e a achar que a gente fez bobagem. E eu digo, gente, vamos fazer um financiamento, vamos procurar a SEAD e comprar algumas barracas, aquelas tendas mesmo, branquinhas, para que a gente começasse a fazer feiras, né? E nós tínhamos ao nosso favor ali um centro histórico, que você tem ali todo o público, você não precisa ir buscar o público, ele está ali mesmo, vem os turistas e passam. Na época ainda não havia tantos navios, né, que hoje nós fazemos as feiras de acordo com o calendário dos navios, mas na época não tinha. Então, nós fizemos ali na Praça da Sé, e os guias puxavam o pessoal pelos lados. Nós achamos, olha, aqui não está legal, o pessoal está passando pelo meio da feira. E fomos para outra ponta, onde tem a Cruz Caída, que tem várias grades do lado, eles não tinham por onde passar, tinha que ser pelo meio da feira. Então, nós começamos a vender nossos produtos nessas feiras e, nesse ínterim, também procurar outro ponto, outra casa, que estivesse dentro do nicho, né, onde passariam turistas, onde passariam também trazemos de Salvador. E conseguimos essa casa, mudamos para casa, e nessa casa nós vendemos em um mês, o que nós não conseguimos vender em um ano na outra que nós estávamos. E ficamos muito felizes, continuamos com as nossas feiras e a casa, mas só que aconteceram alguns assaltos, ou roubos, não sei. Eu sei que sempre na madrugada entravam e roubavam. E a gente consertava telhado e ficava com o prejuízo. Aí, da última vez, não acharam o dinheiro que nós escondemos, obviamente, mas queimaram tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Fomos a CEMU e conseguimos feiras contínuas na Praça da Sé. E aí, dali a gente começou a reverter, a consertar a nossa casa. E dentro desse período, nós recebemos do SEBRAE a grande notícia que nós tínhamos sido contemplados no edital do Comércio Justo. Daí começou a nossa, acho que até o retorno de tanta luta para nós. Pode passar, por favor. Aliás, por favor, Walter, que eu queria só acrescentar que, depois desse curso de design que nós tomamos, essa boneca de baiana, boneca de cabaça, ali é tecelagem, como vocês veem, aqui é lata de cerveja, que ela trabalha com lata de cerveja, com látex, um trabalho fantástico, Rita Serrão. Aqui é arte em madeira, ali é tecido, aproveitamento de retalho, ali em cima tem bonequinhos de jornal. Essa artista, ela não participava nem das feiras do Mauá, ela participava na Feira do Mauá com um carrinho de pipocas. Então, ela começou a ir para lá depois desse curso de design o professor Sodré e depois da Cultuarte. As cabaças, nós vendíamos um número de 8 a 10 no máximo por feira. Passaram a ser vendidas 40, 50. Então, assim, foi um salto muito bacana, muito grande. Pode passar. Né? Ali, aquelas bolsas sempre foram muito bem vendidas. Essas bijuterias são em couro, vários tipos de couro de cabra, tilápia, couro de boi. Hoje, essa artesã, ela, além de ter os seus clientes, ela tem uma parceria com uma designer de joias, que hoje ela trabalha com couro e joias e tem um trabalho fantástico. Né? Janaína Rodrigues. E as nossas ações, a partir do Comércio Justo, foram com esses todos lindos que vocês estão vendo aí, mas não podia ser todo alugado. Então, a gente estava realizando essa ação, foram 17 feiras que nós fizemos, então nós implantamos as nossas feiras, elevamos a renda mensal dos associados em 30%, o aumento do faturamento do centro de comercialização aumentou em 50%. A gente vendia nas feiras muito, e durante a semana, né, obviamente fora do período sazonal, que começa em maio e para em junho. Julho é melhor do que dezembro, janeiro. Aí julho é bem bacana novamente.
depois volta a cair, no final de setembro, princípio de outubro, começa a normalizar de novo. Né? Então, o nosso centro comercial, iam pessoas sempre com os panfletos das feiras, né? De tudo que eles viam e procurando. Fizemos também, demos apoio a novos associados externos, a 6 projetos sociais, como Força Feminina, que são prostitutas, elas fazem customização em camisas e em sandálias. O CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que também são mulheres que fazem trabalhos, fazem bonecas e camisetas. As mulheres rendeiras de Ilha de Maré, também, que elas expõem na nossa feira. Meninos de Pedra, são meninos de pedra porque eles começaram com pedras sempre preciosas, mas por não ter acesso a elas, eles hoje estão expondo nas feiras com trabalho de papel. Entendeu? Então, por não ter acesso, mas o trabalho deles deveriam ser com pedras mesmo. E jovens caminhando de mão dada, que trabalham com PET. Né? E no final dessas 17 feiras, nós alcançamos a sustentabilidade das nossas feiras, porque nós conseguimos comprar o kit feira, conseguimos comprar os nossos toldos, as nossas cadeiras e mesas e toalhas lindas, que as pessoas querem comprar as toalhas quando vão lá, né? Perguntam onde é que vende. Pode passar. A participação no segundo e terceiro encontro internacional de comércio justo do Rio de Janeiro, 2010 e 2011, que foi fantástico, assim, também através do SEBRAE. O 15º em Recife, Pernambuco, agora em 2011. Rodadas de negócios do SEBRAE, que foi assim, as rodadas de negócio foi onde nos possibilitou realmente termos os nossos clientes, sabe, e nos sustentar através do nosso artesanato. Então, no Rio de Janeiro, nós ficaram nossos clientes a empresa Velho Chico, Alimentos da Terra e o Grupo Pão de Açúcar. Os outros eventos, nós comercializamos agora para Pernambuco, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Portugal, fora do país e Itália. Né? Aquela moça que eu mostrei para vocês, a Edna Batista, que ela faz os bonequinhos de jornal, também foi levado produtos dela pela Visão Mundial para a Holanda. Né? Hoje ela participa da Casa Cor, né, Marília? E, assim, são coisas assim, que emocionam a gente o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Pode passar. Nós fizemos a capacitação também durante esse período de 90 membros da comunidade. Né? Foram capacitados em fuxico, modelagem em cerâmica, arte em PET, crochê e mosaico. Dessas 90 pessoas, 30 destes, eles são hoje os novos associados da Cultuarte. Não são associados estatutários, mas aqueles que participam, nós levamos os produtos, né? E eles expõem também no CESOL, que é um centro público de economia solidária, que a Tatiana falou hoje de manhã. E lá na Cultuarte também nós colocamos um espaço para que eles trabalhem. Desse pessoal aí, nós conseguimos 3 grupos de trabalho para o pessoal de fuxico. Só falta 3 minutos, Ninguém merece. Mário, eu vou terminar, eu vou passar. Por favor. Então, conseguimos grupos de trabalho para a Cultuarte. Então, as mulheres são marisqueiras de Paripe e do Espaço Quilombo, também de São Tomé de Paripe, que são 2, né? Então, elas fazem os fuxicos e fazem algumas outras peças para a Edna. E, com isso, elas cresceram, né, com a sua produtividade. Né? Tem hoje o acesso ao mercado para elas tranquilamente. Pode vir 1000 peças aí, elas estão dando conta. Né? E na promoção comercial, a maioria disso aí foi feito pela Overbrand, né, que eu ainda não tinha dito, mas foi um trabalho fantástico. A parte de design gráfico foi lindíssima, Mário. Foi assim, uma coisa que emocionou muito todo mundo. Né? Então, com a aquisição de espaço em feiras nacionais, fizemos a cartilha do Bem Receber, que é uma cartilha que orienta nós artesãos, porque lá na nossa loja a gente vende uns para os outros. Então, se você chegar na segunda, tem 3 pessoas, na terça tem outras, 3 pessoas diferentes, então nunca tem, porque nós não temos vendedores, somos nós que vendemos uns para os outros lá. Então,
A Overbran fez a cartilha, como receber, como mostrar o produto, como ficar mais perto do cliente, algumas palavras, algumas frases em italiano, espanhol e português. Então, para que a gente tenha mais que receba bem, né, com dignidade, beleza. A criação de produção de catálogos, placa de identificação dos artesãos, painel de identificação do empreendimento, a criação do nosso site, que está desatualizado, mas a gente vai ajeitar isso aí. O lançamento da nossa nova coleção, né, também. A qualificação dos artesãos em design, atendimento ao cliente em informática, plano de comunicação e também conseguimos a melhor reportagem do ano de 2010. E dentre os 139, a TV Bahia fez uma reportagem com a Cultuarte e eles foram vencedores na reportagem que fizeram conosco. Pode passar. Bom, as perspectivas futuras é conseguir um espaço maior para a sede, a fim de podermos atender um maior número de artesãos, porque tem uma fila enorme, gente, sabe, querendo entrar na Cultuarte, mas por falta de espaço a gente não consegue. A execução do plano de comunicação, que foi elaborado, mas ainda não foi executado totalmente, fortalecer os mercados já existentes, participar da Central de Negócios e Comércio Justo, a ser viabilizado pelo Sebrae Bahia, continuar capacitando os artesãos e participar de novos editais para que possamos fazer. Eu queria agora que vocês vissem a reportagem que ganhou o prêmio. Com a sua licença. Bahia recebeu ontem à noite, em Fortaleza, no Ceará, mais um prêmio, desta vez de Jornalismo e Desenvolvimento Regional do Banco do Nordeste. Pois é, entre os 139 trabalhos inscritos em todo o país, a reportagem sobre uma cooperativa de artesãos do Pelourinho conquistou o jurado. A lata de refrigerante vira oratório, chaves e peças de relógio dão forma a uma coruja, a uma guitarra. É o lixo transformado em arte por Dona Rita, que hoje vive do artesanato. Foi difícil, eu ia para os eventos e as pessoas perguntavam o valor das peças, né, e dessa peça aqui, e eu dizia o valor. Quando eu dizia, eles falavam, mas aí é uma lata de cerveja. A senhora chegou a desanimar ou não? Não desanimo nunca. Também na Cidade Baixa, na casa de Dona Edna, jornal, tinta, agulha, tecido e criatividade são os ingredientes para fazer bonequinhos que retratam o dia a dia dos sertanejos retirantes ou a vida dos meninos de rua. Eles brincam de roda e dão ritmo com os instrumentos da capoeira. Os bonequinhos, vendidos entre 20 e 200 reais, são a principal fonte de renda da casa. 15 anos atrás, eu vendia pipoca, eu tinha um carrinho de pipoca e vivia dele. Mas não era tão rendoso assim. Então daí eu comecei a fazer os bonequinhos. E eu vi que ia dar certo, só que não tinha onde eu colocar eles para venda, para as pessoas verem, para ser divulgado. Como elas não queriam contar com o ovo dentro da galinha e sabiam bem que uma andorinha só não faz verão, as artesãs resolveram montar uma associação. Ela funciona neste prédio há 4 anos aqui no Pelourinho, onde tem turista o ano todo. A luta, que sempre foi difícil, árdua, agora vai sendo vencida em conjunto. O grupo se chama Cultuarte e coloca à disposição de quem chega camisetas, bonecos de cabaça, esculturas em argila. As peças valorizam a cultura afrodescendente, característica marcante da população de Salvador, arte que seduz o turista. Uma diversidade, a criatividade que se consegue colocar nas peças, né? Os detalhes, o acabamento, isso é incrível. Organização é a palavra-chave por aqui. Cada um dos 30 artesãos tem seu espaço e contribui como vendedor da loja uma vez por semana. A associação deu resultado graças ao investimento em qualificação.
O SEBRAE, por sua vez, nos cedeu salas para nós nos reunirmos. Logo após, começaram a nos capacitar, né? Foram cursos de empreendedorismo, de associativismo, formação de preços, plano de negócios. Hoje nós nos autossustentamos e é uma associação de autogestão, realmente. Emociona demais, assim, porque nós chegamos a um patamar de independência. Porque antes nós praticamente ficávamos em filas de feiras que aconteciam aqui em Salvador para conseguir uma barraca para todo o empreendimento. Para chegar ao equilíbrio, foi preciso vencer obstáculos, como um incêndio que por pouco não acabou com o sonho. Ao chegar de manhã para abrir a nossa loja aqui no Pelourinho, eu só vi fumaça. E de repente, quando eu olhei que tinha queimado tudo. Eles recuperaram a loja e cresceram tanto que agora vão virar professores. Numa parceria com a prefeitura, os artesãos vão ganhar para ensinar o que sabem. Darão aulas a moradores de rua. Vamos colocá-los também para vender os seus produtos que aprenderam conosco nas nossas feiras. Luiz será um dos instrutores do projeto. Desde o começo, na associação, ele já dá aulas para crianças do lar Irmã Dulce, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. A argila não molda só máscaras e estatuetas, mas também esculpe, aos poucos, o caráter de cada um dos jovens artesãos. Nesse trabalho existe concentração nos dedos, nas mãos e na mente. E no que isso vai lhe ajudar lá para frente? Bom, na concentração dos meus clientes, como eu devo agir, como eu devo falar, e no meu temperamento, quando eu vou para as audiências, por exemplo. Ah, é? Isso por quê? Você quer ser o quê? Advogada. Nós trabalhamos aqui desde as questões atuais do meio ambiente, né, a herança cultural e a africanidade, a brasilidade que esses meninos trazem como herança cultural. Exercita o poder de decisão dos meninos, né, e ajuda na construção da personalidade de pessoas, né, de cidadãos que conhecem os seus direitos, que conhecem os seus deveres. É arte gerando cidadania e renda e ensinando que juntos todos são mais fortes. Dona Rita, hoje qual o seu maior orgulho? O que mais enche de orgulho é ser dono de cada pedacinho disso aqui. Nos orgulha muito, é muito gratificante a nossa luta, né? Nós chegamos onde chegamos. Você recebeu um prêmio porque você vê o trabalho realmente reconhecido. E mais do que isso, você vê um trabalho como esse, que foi da Culto Arte, que é essa cooperativa desses artistas, mostrando que sim, a iniciativa pode dar certo, você pode conseguir vender o seu produto de uma maneira sustentável e também protegendo a sociedade, já que tem esse apelo da reciclagem. Só quero agradecer a Mário, Bia, muito obrigada. Cadê você? Acho que ela não está aqui. Pelo convite, eu espero que tenha contribuído com o primeiro colóquio de design de Salvador. Espero que tenha o próximo logo no próximo ano, viu? Ficou lindo. Obrigada a todos. Obrigado a você, Verônica. Agora, Marília Falcão. Boa tarde a todos. Eu sou consultora do SEBRAE, eu atuo na área de mercado, de acesso a mercados. E quando a gente ouve, né, falar em acesso a mercados, a ideia é trazer não só para a Culto Arte, mas todas as associações, cooperativas, empreendedores individuais, a possibilidade de vender seus produtos e viver do artesanato. E como estava falando aqui, Verônica, a ideia de estar numa feira e está enfrentando essa sazonalidade que você comentou. Hoje vende bem, mês que vem nem tanto. Né? Então, a ideia é acessar clientes, empresas que possam trazer essa sustentabilidade. Ter produtos para vender o ano inteiro, não é? E fechar negócios o ano inteiro. A ideia de trazer na rodada de negócios que nós fizemos, que é uma das formas de acessar mercados, não é? Grandes clientes, é para exatamente acontecer isso. Não precisar vender só nas feiras, mas vender também
né, continuamente nos meses e todos. Então, eu trouxe aqui um conceito de marketing, por favor, meu amigo, onde nos lembra que toda ação dentro da empresa que identifica a necessidade e desejo do consumidor e determina quais mercados-alvos que a empresa pode servir, né, melhor mercar esses mercados. Bom, a ideia é, inicialmente, diagnosticar essas empresas, essas associações, para saber qual é a capacidade de produção deles, como é que está o produto, como é que está o design, né, para daí buscar novos clientes. Então, a gente começa fazendo esse diagnóstico para depois partir para esses clientes. Bom, e desses clientes, aí é que a gente entra na questão, qual é o desejo desse consumidor? Qual é a necessidade desse consumidor? Do empresário e do cliente dele. O que é que ele procura que não está achando? Qual é o produto que ele está buscando no Brasil inteiro que não acha? Hoje eu vi Paris, que também é consultor Sebrae, ele citou no início, que nós estávamos acessando grandes empresas, a exemplo da Tokstok, e aí vai. E, para nossa surpresa, quando a gente falou do artesanato baiano, a Lelis Blanc, que é uma grande empresa, buscou ela compra artesanato do Brasil, do mundo todo, a exemplo da Índia, da China, e a gente sabe que não é um negócio tão bom para eles lá. A gente sabe que a mão de obra lá é escravizada, não é isso que a gente quer para o artesão da gente. A gente quer, como a Verônica falou, que eles ganhem dinheiro e possam viver desse artesanato belíssimo que se faz, né, aqui da nossa Bahia. E a Lelis Blanc, uma empresa que tem 50 lojas no Brasil, buscou primeiro a Bahia. Isso para a gente foi uma grande, né, um grande orgulho, porque além de ter um artesanato bonito, o reconhecimento no Brasil de uma empresa que é paulista, de buscar o nosso artesanato. Então, nós começamos a mapear no Brasil inteiro quem seriam as empresas que poderiam comprar nosso artesanato. E daí começamos a visitá-los, não é, lá fora, lá no estado deles. Então, visitamos São Paulo, visitamos outros estados. Então, hoje temos Natal, tem Brasília, tem o Rio de Janeiro, tem algumas empresas que compram continuamente o artesanato da Bahia. E é isso que tem trazido para eles, além de outras ações, não é, a sustentabilidade, viver desse artesanato. Então, por favor, meu amiguinho, eu coloquei aqui algumas necessidades, né, das empresas, as que o Sebrae apoia. No caso, o Sebrae, a missão Sebrae apoia micro e pequenos empreendedores que sejam formalizados. Para isso estava aí a campanha do empreendedor individual, para que ele tivesse o CNPJ dele, para poder acessar essas grandes empresas. Fiquei feliz quando você falou, minha amiga, da questão de trazer estufas, esse apoio dos parceiros é imprescindível, porque era uma das questões que traziam prejuízos para essas associações, era não ter onde armazenar fibra, né? Todo o tratamento que precisa ter para o produto, para você ter produto o ano inteiro. Porque eu não posso virar para uma grande empresa, a exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, e dizer, olha, a gente só vai fornecer bolsas de maracangalha nos meses de janeiro até abril. Daí para frente chove, não posso mais, e depois eu retomo com a produção. Não é verdade? Isso enfraquece a parceria. O cliente dele vai chegar lá, bom, cadê o produto? Ah, não tem porque mofou. Não é? Então, essas ações em parceria são fantásticas para que a gente traga realmente essa efetividade na sustentabilidade, não é verdade? Bom, então nós fomos buscar, não é, quais eram as necessidades dessas empresas. Buscar informação sobre produtos e serviços no mercado, nós fomos lá ver, né? Aplicamos o diagnóstico na associação, ou na cooperativa, ou com esse artesão, e aplicamos um diagnóstico lá, uma pesquisa de mercado com essas empresas, para saber o que é que ele quer, qual é a quantidade que ele pede, como é que ele trabalha com relação a pagamento aos artesãos, porque isso é uma questão interessante, que essas grandes empresas, que a gente às vezes olha, né, diferente para elas, só querem ganhar lucro, não é bem assim. A Tokstok, ela diminuiu a distância no prazo de pagamento. Numa indústria, numa situação normal, o primeiro pagamento dela é com 60 dias. Para o artesão, ela paga tudo com 30. Ela pagaria uma empresa normal 30, 60, 90 dias, porque para o artesão ia ser uma coisa inviável, ia ficar complicado. Tem um artesão nosso aqui da Culto Arte, Luiz Santana, que entregou em setembro agora 1.500 peças de jogos americanos para as 30 lojas da Tokstok. Então, isso nos deixa convictos de que existe possibilidade, sim, para o pequeno artesão de estar nas grandes empresas, fazendo uma parceria, perpetuando essas negociações. Não é? Vimos também que avaliar a qualidade, design, a marca e embalagem dos produtos, como a Andrea comentou, era imprescindível, porque o artesanato é lindo, é belíssimo, mas ele precisa ter um controle de qualidade, sim.
E a gente percebe que alguns artesãos têm essa preocupação imensa de fazer uma coisa legal e tem outros que nem tanto, já não tem tanto cuidado. Então, profissionalizar essas comunidades foi, assim, de suma importância, porque hoje eu trabalho com o mercado, trabalhamos em 3 consultores, né? Mercado, design e gestão, para que ele possa também saber gerir seus negócios, que ele possa saber qual é o estoque que ele tem, quanto ele pode entregar, não é? Saber calcular seu preço, porque a gente também, Verônica, você falou a questão do preço, e a gente tem a consultoria, né? E às vezes chega assim, a gente, pela experiência, chega a determinado jogo americano, digamos, nas nossas mãos, gente, isso está muito barato. Será que você calculou o preço direito? Não é? Nem todos gostam muito disso, não está logo no início. Porque pensa que às vezes a gente quer que baixe bastante o preço, mas não é isso. A gente quer que ele ganhe dinheiro e que saiba efetivamente que aquele preço está correto para ele ganhar. Não é? Não botar qualquer preço para vender porque está precisando com muita urgência. Então, tudo isso é ponderado para que ele não tenha prejuízos. Bom, avalia-se a capacidade de produção, como eu falei para vocês, para atender novas demandas, ou seja, novos mercados, porque, bom, se eu já atendi determinada empresa, eu ainda tenho capacidade produtiva para atender outras em paralelo, que será o ideal. Uma grande cooperativa, ótimo, né? Uma grande associação, ótimo. Mas quando ele é sozinho, a gente tem que ter cuidado para não exceder e enfraquecer a parceria. Bom, adequação do preço, como a gente falou, aos clientes, aos consumidores. Mas eu tenho essa bolsa, vou pegar o mesmo exemplo aqui da bolsa, e de repente pode ter algum detalhe, ela sai de X preço, e ela pode ter algum detalhe que seja, né, incluído ou suprimido para que ela chegue ao preço ideal. Não descaracterizando o produto, é a nossa preocupação grande, é que não saia, né, da descaracterização, ou seja, deixar de fazer algo que precisa ter no produto para poder vender. Não é esse o objetivo, né, para acessar os novos mercados, ok? Continuando aí, amiguinho, por favor, atender novas demandas dos mercados potenciais, prazo, rapidez, frequência e constância no fornecimento. Essa questão da rapidez de cumprimento de prazo é uma coisa meio complicada com o artesão, né? Mas faz parte do processo de profissionalização. É levá-los a quanto tempo eu levo fazendo determinado produto e efetivamente fazer. Quanto tempo você leva para fazer essa bolsa? Em quantas? 30, 100 bolsas? Vamos ver, fazer um cálculo aqui, que é para a gente cumprir o prazo efetivamente com a empresa, porque empresas grandes precisam dessa rigidez, essa disciplina, não é? na questão das negociações. Essa empresa mesmo, a Tokstok, ela tem data e hora para entregar o produto. Ela marca a hora para o produto chegar lá. Se a gente chegar antes ou depois, a gente entra na fila de novo. Então, isso ajuda, na minha ótica e na ótica do Sebrae, a profissionalizar o artesão, porque a gente não quer, como você falou em assistencialismo, nós também não queremos. O que queremos é que oportunizar para outras associações e outras comunidades a mesma oportunidade. Agora, fazer com que eles caminhem com as próprias pernas, como falou Vanessa, não é? De começar a profissionalizar-se e continuar sozinho. A gente ensina a fazer, né? Começa, capacita, e daí que eles comecem a fazer essas negociações, né? nas associações sozinhos. Então, e aí, porque a fila é grande, né? Tem muita gente querendo, então a gente tem que treiná-los e fazer com que eles sigam, né? A acessar novos mercados. Vamos lá, companheiro. Pontuei aqui também, ó, as condições e necessidades de lá, das empresas, dos canais, que a gente, além de empresas, varejo e grandes empresas, tem também os canais de representação, os representantes de artesanato, que tem lojas, né, e empresas que trabalham com isso. Bom, o que é que ele quer? Ele quer um produto diferenciado, por quê? Isso que a André estava falando. Não dá para toda vez você chamar para a sua loja, ou para uma feira, ou para uma rodada, o mesmo produto. Você comprou essa sua blusa, você não vai comprar outra igual. Você quer alguma coisa um pouco diferente. Até que tenha o igual. Exemplo, essa bolsa tem um trançado fantástico, mas essa alça com esse acabamento é da coleção Doce Maracangalha. Ou seja, ela tem algo diferente da bolsa que antes era com estampa. É a mesma bolsa? Sim. É o mesmo trançado, a mesma técnica? Sim. Descaracterizou? Não. Não descaracterizou. Mas eu preciso apresentar produtos novos para que as empresas se estimulem a comprar. Até porque, por exemplo, agora está chegando a moda do laranja, o verão vem com cores vivas, e as lojas certamente vão querer acessórios que tenham cores vivas. Então, essa ideia de
trazer produtos novos, é o que eles querem, produto diferenciado, inovação, coisa nova, diferente do mercado. Nenhuma atividade, principalmente do próprio processo produtivo, agride o meio ambiente. Isso é uma consciência fantástica. Ora, é muito o produto da China, né, especificamente falar aqui do produto deles, é fantástico, tem um bom acabamento, tem um preço maravilhoso, mas não tem a mão de obra. A gente sabe que tem criança trabalhando, e é isso que o empresário vem buscar no artesanato nosso, é que não tenha criança no trabalho, envolvida no trabalho, que não corra risco para a saúde, que eles não tenham risco para a saúde deles, que não destruam a natureza, de que aquela palha que está sendo extraída, que tem uma forma de repor ou de conservar, o que mais, meu Deus? Deixa eu ver ali. A extração da matéria-prima utilizada na confecção dos produtos, que tem essa renovação, que o tingimento seja natural. Então, toda essa preocupação com a sustentabilidade, um empresário nosso brasileiro tem. E ele vem buscar o artesanato da gente e que tem essas condições. Isso está lá nos pré-requisitos do comércio justo, não é? Justo e solidário, e que os empresários buscam. E é uma coisa que a gente busca também atender, e quando não está adequado, foi o que o André falou, a gente está buscando substituir todo o tingimento artificial por tingimento natural, buscando cores belíssimas, né, que vêm das sementes e de outras fontes, né, amigo? Continuando aí, meu amigo, o design, o produto, a embalagem, a marca, não é? Conivente com a sustentabilidade. Exemplo, embalagem em plástico, não, vamos buscar uma embalagem que seja de produto reciclável. Tags, etiquetas, não é? Tudo que envolve o produto de artesanato, seja com um produto que seja reciclável. Porque a qualidade, embora seja diferenciada, existe a exigência, a qualidade do produto industrializado. Bom, é artesanato sim, mas as pessoas querem a qualidade, não digo igual à da indústria, mas que chegue a algo próximo. Como a Andrea falou nesse instante, que tem o tamanho padrão. Bom, eu faço uma bolsa, ela tem 30 por 20, eu não vou ficar fazendo 15 por 10 e entregar como se fosse a mesma peça. Então, ter o cuidado de aproximar-se de um padrão, né, de um produto bem feito. Bom, a logística, né, que é uma coisa meio difícil às vezes no interior do estado, mas é desenvolver logística que tenha condições de entregar em prazo, no prazo que é acordado, a capacidade de entrega, o preço justo, valor percebido pelo cliente, aquela questão de está ganhando o cliente, está ganhando você também, e contatos profissionais de atendimento adequado, que é o quê? A parte de gestão. Você ter acesso no interior do estado, com celular e e-mail, é algo difícil. Mas é uma coisa que a gente está conseguindo vencer. A gente está conseguindo que eles tenham, não é? É meio complicado. Mas estamos conseguindo que eles tenham esse cumprimento, que eles acessem mais e-mails, porque os parceiros, né, doam computadores, aí o acesso à internet, e que eles vão se profissionalizando. Afinal de contas, a gente quer ver do artesanato. E trazer para essas empresas a divulgação também do artesanato brasileiro, baiano, levar para fora. Nós estamos agora com a exposição na Casa Cor. Eu sei que não é da agora que começou, mas esse reconhecimento do artesão, do decorador de interiores, de ter uma peça de artesanato lá, que era já uma ideia da gente há algum tempo. Eu estava conversando nesse instante com a Marilícia ali, ela é do Instituto Mauá, e ela me comentando que desde 2002 que vem fazendo espaço na Casa Cor, eu lembro que do ano passado não teve, e esse ano estão lá as peças e está vendendo, vocês não acreditam. Pessoas que pagam R$35 para entrar, ter acesso à Casa Cor, são pessoas de classe A e B, que estão lá buscando artesanato para decorar suas casas. Que é determinado cliente, será que eu como artesão posso? Luiz Santana tremeu nas bases quando eu toco estoque, disse, eu quero 1.500 peças. Eu digo, qual é o prazo que ela está lhe dando? 90 dias. Cara, se não tem a capacidade de 400 peças mês, vamos fazer. E a gente vai divulgar. Agora tá que não pode nem mais ir em feira, porque vende que não tem mais como fazer. Isso é fantástico, começa a ser professor, que eu acabei de ver aqui no vídeo, né? Ele agora vai ensinar a técnica dele, o que é isso? A multiplicidade e a oportunidade para outros artesãos. Bom, se eu não posso atender, o que é que falta para que eu possa atender? O Sebrae traz cursos e treinamentos, oficinas, agora mesmo aconteceu uma, de estímulo à criatividade e inovação. E vai acontecer outra agora. Além de todas essas de administração, de gestão, de preço, de consultorias, não é, para que ele possa ir seguindo, seguro do caminho dos passos que está dando. Eu tenho disposição, condição para criar novos produtos? Agora, na Feira do Empreendedor, eles me perguntam muito isso. Claro que tem.
O apoio do design e a criatividade do artesão é algo que não tem limites. Na Feira do Empreendedor teve uma palestra com Ângela Irata, aquela consultora que botou as havaianas no exterior, as sandálias havaianas, ela é paulista. Eu queria assistir a palestra dela, mas eu tinha uma palestra no mesmo horário. Eu digo, olha, quem que vai para a minha palestra pagando 20 conto para me assistir? Ia convidar minha mãe e minha família, que é para não ficar lá falando com o auditório vazio. Mas ainda bem que o povo estava sedento por informação de empreendedorismo e estava tudo muito cheio. E Ângela Irata disse o seguinte, quando a gente fala em customizar o produto, ou melhor, fazer algo diferente para que aquela empresa compre sempre, não é para descaracterizar. A H Stern comprou 6 pares de sandálias havaianas. 2 custando 50 mil reais, cada par. E 4 custando 25 mil reais, cada par. O que a H Stern pediu? Que colocasse na tirinha da sandália havaiana lasquinhas de ouro. A de 25 mil. A de 50 teve lasquinhas de ouro e umas pedrinhas de diamante. Mas é a mesma sandália havaiana. A gente mesmo customiza da gente, né? Botando florzinha, continha, não sei o quê. Então existe a possibilidade. Na verdade, a gente cola ali um bocado de frescurinha para ficar diferente. A minha é única. Ninguém tem igual, né? A gente quer isso. E a H Stern pediu. E as havaianas fizeram 50 mil pares de sandália. Tem público, minha gente. Tem cliente para pagar, vão fazer. É a mesma sandália havaiana. Fiquei encantada com isso. Não é? Incrível? É incrível. Então a gente pode sim. Esses produtos que a gente faz para a Lenis Blanc, a gente faz exclusivo, porque é um cliente que paga R$400 numa calça jeans, que paga R$600 numa blusa. Então a gente faz o produto com a carinha diferente, com a coisinha a mais, mas é o mesmo produto das meninas. É a mesma coisa. Mas um pouco diferente e a gente banca exclusividade para eles. Enquanto a coleção estiver lá na loja, é exclusivo. E eu digo, tem que manter, porque profissional é assim. Fez o acordo, tem que. Se Jesus Cristo descer, minha filha, e pedir a você, eu queria igualzinho a esse, Senhor Jesus, é o seguinte. Se eu fizer, Marília vai me trucidar, porque eu garanti que era exclusivo daquela loja. E tem que ser. Na verdade, tem que ser. Bom, é o tipo de negócio que a minha empresa deseja, porque se não for, você vai ter que me entregar 1.500 peças. Eu só vou trabalhar para você, é bom negócio? Não. Avalia isso, é bom. Se não for, não vamos fazer. Não é? Aí a gente reúne, é um bom negócio fazer isso? Então vamos em frente. Bom, e a avaliação preço em relação à renda e perfil do cliente? Gente, vale a pena? Não vale. Não vamos em frente. A sociedade, todas essas artesãos que trabalham conosco, eles combinam conosco que querem, qual é o prazo que vai ser entregue. O Sebrae não impõe nada, não fecha preço para ninguém, a gente só oportuniza o encontro do empresário com o artesão. Vamos em frente aí, amiguinho. Bom, processo de iniciação comercial, desenvolvimento de amostras, bom. Eu pensei naquela sandália havaiana, exemplo, que bota as tirinhas. Tá, vamos fazer uma amostra para ver se vai ser apoiado. Vai ser aprovado. O que é que precisa ser mudado? Vamos mudar, vamos adequar até que a amostra seja aprovada. Adequação da logística. Qual é o dia que vai me entregar? Como é que vai fazer? Como é que vai vir? É de correio? Vem pelo frete? De transportadoras? É a adequação do preço que a gente falou, a importância de cumprimento de todos os acordos e a emissão e entrega do pedido. Alguém que tenha lá disponível para estar, a gente identifica no grupo quem é que tem esse perfil para administrar, para a gestão. A gente sabe que o artesão é um artista e que nem sempre tem um perfil de ser administrador. Estou no final já, que miséria. Falaram, eu fiquei com 2 minutos só. Nem sei quantos minutos eu estou aqui, porque o negócio não estou mais nem vendo ali. Mas já estou no final. Por favor, meu amigo. Você está vendo? E aí eu coloquei essa frase aqui, que nesse instante, quando ela falou de Rita, nesse vídeo, falou da Cultuarte, que pegou fogo, eu lembrei da minha frase que eu tinha posto de Vitor Hugo, esse escritor do século XIX, que ele diz o seguinte: o futuro tem muitos nomes. Para o fraco é inalcançável. Para o medroso, o desconhecido. Mas para o valente, é a oportunidade. Fica me arrepio, porque é a oportunidade, não é? É aquela persistência, é sério. É aquela persistência. Tocou fogo, começou de novo. Não é? Fui para a feira ali do Mauá, ali no Costa Azul, é legal, a gente vende, mas eu não tenho aquela constância.
eu consegui fechar com a grande empresa. Vamos em frente. Não é? Vamos em frente. O Sebrae está aí para apoiá-los no que for necessário. Não é? Acesso ao mercado, a gente vai junto com a equipe toda, customizando e adequando e buscando para a gente ter essa sonhada, não é, renda através do artesanato, viu, gente? Por favor, meu amigo, está aí meu e-mail, viu? Muito obrigada. Obrigado, Marília. É cachaça, se deixar aqui a gente falar à vontade. A gente vai diminuir o tempo de pergunta. Só queria fazer um alinhamento seguinte: a gente está falando de economia solidária e economia de massa. O poder mudou hoje do produtivo para a distribuição. Essa equalização que a gente que está na ponta, que fica não sabendo como atuar. Então eu preciso ter o justo, solidário, né, o lado, mas do outro lado eu tenho um mercado, né, pesando nas costas, querendo consumir. E acho que o dia todo falando sobre isso, sobre esses dois lados, e vendo na ponta, né, querendo ou não, os empreendimentos lá sofrendo com sazonalidade, capacidade produtiva, retorno financeiro, problemas diversos. Tá? E só uma coisa, você não está aqui, você é o que tem mais experiência, né? Você está lá na comercialização na ponta, em tudo isso. Então é o que tem mais experiência de todos nós aqui. Então eu gostaria de abrir, né, para breves perguntas para a gente finalizar com a palestra. Tem um microfone aí? Eu queria completar a informação que Marília falou, que nós sempre atuamos na Casa Cor, desde quando ela foi, em 1995, 96, eu não me lembro, o Instituto Mauá sempre atuou através dos ambientes. Em 2002, o Sebrae faz o Armazém do Artesão. Então, eu fui a curadora 2002 e 2003, onde trabalhei com todas as comunidades do Brasil todo que o Sebrae trabalhava naquela época. A gente trouxe todo o material do artesão e fizemos o Armazém o Loft do Artesão com Liane Khrushchevsky e depois fizemos com Nájila Andrade. Além disso, tínhamos reuniões com os arquitetos, decoradores, onde ele olhava todos os catálogos e escolhia quais são as peças que ele queria para o ambiente dele. E o Mauá também continuava fornecendo as peças para os ambientes. Em 2003, se abriu para que o artesão individual, que não fosse do Sebrae, pudesse também participar da Casa Cor. Era só para dar uma informação completa. Uma última pergunta ali, né? Não é bem uma pergunta, é uma observação mais direcionada, eu creio, que para Marília. Em agosto, eu estive em Itacaré, mais precisamente na Rua das Conchas, e vi coisas que me deixou assim aterrorizada. Nessa rua existem mais ou menos umas 10 barracas que diz que faz artesanato, que eu disse, se o Mauá chegar aqui, isso aqui não é artesanato, não, pelo amor de Deus. Degradação do meio ambiente, que eles utilizam um tipo de piaçava que está em extinção, e nas 10 barracas, tudo igual. Além de misturar o natural com o sintético, e os preços não são ruins, não. Aí eu pergunto, será que essas ações de melhoramento já chegaram a Itacaré? Porque é uma cidade turística, né? É verdade. É difícil eu não diria se a palavra seria fiscalização, mas até que essas pessoas compreendam, na verdade, o que é artesanato e o que é trabalho manual. O Mauá tem uma relação onde ele classifica
não é? O que é artesanato, o que não é. Agora, muita coisa em Itacaré, tem algum apoio sim em Itacaré. Com relação ao artesanato, eu não poderia lhe dizer agora exatamente quais são, não é, as associações que estão inseridas. Agora, o que a gente vê é realmente essa mistura, não é? E eu penso que essas ações, essas coisas como que estão acontecendo aqui agora, não é? Com o tempo a gente consegue direcionar o artesanato para o lado certo. Agora, a cópia é muito comum, não é? Copiar, eu estive em Mãos de Minas ano passado e vi muita coisa que tem aqui na Bahia, não sei quem copiou quem. Mas por isso que o artesão tem aquele toque que é dele, é único, e que as pessoas vão copiar. E por isso a necessidade de criação e inovação, de fazer algo diferente, de usar produtos diferentes. Márcia Gana usando coisas que a roupa ficou belíssima, não é? Inclusive um tipo de bordado e de renda de bilro diferenciado, e que continua a ser renda de bilro, mas é algo diferenciado. Então, acho que só com o tempo isso vai, talvez demore muito, né, para que as pessoas tenham a consciência de saber exatamente o que é e o que não é. E, na verdade, a gente fica, por outro lado, a questão social, as meninas de Salbara, que fazem essa renda belíssima, às vezes vão para a Maré pegar mariscos. E é por isso que a gente trabalha incansavelmente. A gente tem horas no Sebrae, a gente trabalha por hora. Eu, Andréa, Mário, todo consultor que presta serviço ao Sebrae, e às vezes a gente extrapola isso. Extrapola as horas de trabalho para poder oportunizar, né, novas capacitações e uma consultoria mais prolongada para esses artesãos, para que ele não saia do trabalho dele para fazer outras coisas. De repente ele desconhece o que está fazendo. Ou então faz ali porque está vendendo e precisa comer. Não, mas eu creio que com essas ações que a gente está fazendo aqui, com essa ação do Sebrae, que é um projeto que está crescendo muito, o de artesanato, só a Regional Salvador, até setembro, e nem foi todo mundo que me formou, a gente está com R$200 mil, da turma só de Salvador, que é uma turma pequena ainda, e de venda de ações Sebrae, não é a venda das ações deles, né? Então a gente sabe que vai chegar lá, né? Mas é um processo longo, minha amiga. Eu também estou torcendo. Tem uma outra ali. Boa noite. Desculpa. Seria para Tatiana, mas eu acredito que... Tatiana está na mesa, mas eu acredito que Paulo e a Bia também possam se posicionar. Eu queria que ela dissesse o que ela acha em relação ao alto índice de profissionais que estão sendo inseridos no mercado, eu digo profissionais de design, no sentido de não ter essa preocupação social, e sim eles puramente pelo mercado, sabe? Eu queria saber assim, qual a responsabilidade da academia com relação a falta desse compromisso social? Pergunta muito boa e pertinente. Primeiro, assim, só para finalizar, eu gostaria de agradecer ao evento, que eu fiquei aqui, tomei consciência que a gente faz design e não sabia o que fazer design. A gente não tem nenhum profissional de design diretamente lá na incubadora da UFRB, mas nós temos uma relação com a Incuba UNEB. Então, nós temos alguma relação com alguns estudantes de design. Mas eu acho que a sua pergunta não é sobre design. Eu acho que ele é geral para os profissionais que estão saindo da academia, né? Eu deixo para os colegas estarem colocando. Que é justamente esse comprometimento, principalmente de que modelo de sociedade e qual é essa interação desses saberes. Por isso que eu afirmei que a incubadora tem sido um espaço muito mais de aprendizado para nós, de principalmente compreender e respeitar essas culturas e as outras dimensões que não é só dimensões tecnicistas, porque se você vai apenas com a sua técnica achar que aquilo você vai resolver o problema e não faz principalmente o processo de escuta, então você apenas vai no processo de educação bancária, querer despejar aquilo do que você acha que é verdade. E a gente na universidade, a gente precisa fazer uma autocrítica com relação a isso. Então, esses espaços, não só a incubadora, mas vários outros projetos, né, que tem em desenvolvimento, tem sido um processo também de aprendizado para nós, no sentido de formar, não só nas técnicas, nas especialidades, mas principalmente a questão da cidadania. Eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa. Então,
é um espaço que você precisa estar exercitando, e o contato, tá? Eu concordo com a fala que a Verônica é realmente entre nós, que realmente tem o saber da parte de comercialização, porque é um saber que a gente precisa fazer um processo de escuta e um processo de aprendizado. E dizer que na parte do mercado, só para finalizar, eu acho que o artesanato, Mário, você provoca, para mim tem muitos nós, tá, nessa relação do artesanato. Por quê? Porque às vezes o mercado não é local. Você precisa estar, principalmente no estado da Bahia, na região Nordeste, fazer uma relação onde há um poder aquisitivo que possa estar valorizando esse material, esse produto. Agora, no mercado de alimentos, de produção de alimentos, eu deixo aqui para os designs um grande desafio. Nós estamos com o mercado institucional colocado aí, como eu apresentei rapidamente, do PENAI e o PAA, e nós estamos com grandes demandas, não só para desenvolvimento de embalagem, não só para desenvolvimento de rotulagem, informação nutricional, que já envolve outros profissionais, mas principalmente pensar a gestão disso. E a gestão de acesso a esse mercado precisa a questão da organização da coletividade, que, diferente do artesão, um agricultor familiar não vai conseguir atender a esse mercado aí. E é um mercado que ele vai trazer, de fato, o desenvolvimento local, porque a moeda local vai ficar no local e não vai ser para outras regiões. Fora a questão também da segurança alimentar. Então, eu gostaria de estar aí puxando mais para a questão rural também, deixando esse grande desafio e esse grande campo de trabalho para vocês, mas principalmente no exercício da cidadania e do respeito. Obrigado. É mais uma provocação no sentido de refletismo quando a gente fala de sustentabilidade. Eu particularmente acredito que quando a gente fala de um novo mundo sustentável, nessa transição toda, acho que exige reflexões muito profundas. E aí a palestra de Marília, a palestra de Tatiana trouxe umas reflexões interessantes que até que ponto nós devemos adequar os artesãos, a produção artesã, às exigências do mercado. É a Tokstok que tem que dizer como tem que ser 1.500 para aquela semana, tem que ser daquela forma, daquele jeito. Dessa forma, a gente não estaria industrializando o artesanato, mantendo essa cultura industrial para que as produções ocorram dessa forma. E a reflexão é justamente essa. É esse tipo de mercado que nós queremos para o mundo sustentável, para a sustentabilidade. E por que não incentivarmos essa mudança de pensamento nessas empresas também? Porque quando a menina Vanessa falou aqui da palha, em determinado período do ano não é possível produzir, por que trazer essa produção e trazer aquilo dessa forma? Por que não pode ser outro produto? Por que não respeitar também os ciclos da natureza? Por que a gente não aprofundar essa reflexão dessa forma, nesse entendimento de sustentabilidade? E são reflexões como essa que é esse espaço aqui, que a ideia é que esse espaço seja colocado. O dia todo a gente estava discutindo todos esses âmbitos, esses atores, essas vertentes da área de desenvolvimento econômico, socioeconômico. Então, é oportunizado a palavra a discussões como essas, não só aqui na hora da mesa, como lá fora. Então, nesse processo de discussão, falando especificamente da nossa área de design, que a gente está pouco acostumado a fazer esses intercâmbios, seja com a educação, seja com a economia, seja com o campo, a ideia é criar esses espaços. Então, essa reflexão e as outras, ano que vem acho que a gente vai ter mais material e mais informação ainda para responder todas elas. As mesmas angústias que o Augusto tem, que eu tenho, que a Andrea tem, que todos os designers aqui têm, trabalhando em campo. Acho que ano que vem a gente tem material suficiente para começar pelo menos a responder, já que esse ano a gente tem algumas perguntas. Bia, quer colocar? Não, é rapidinho. É só o seguinte, eu não quero acesso ao mercado capitalista. Eu quero fazer o meu próprio mercado dentro da lógica da economia solidária. O mercado capitalista, eu quero que ele se transforme num mercado justo, onde as pessoas não consumam pelo simples prazer do consumo, que extraiam 1 tonelada de material para transformar em 1 grama de ouro. Né? Então, essa lógica, né, de Havaiana com ouro não dá mais. Não é possível, o planeta não tem recurso para isso. E se a gente quer fazer economia que, como disse
Diogo de manhã, é cuidar da casa, então essa lógica do mercado capitalista precisa ser combatida e modificada. Ou a gente vai ser eliminado enquanto espécie. Né? Desculpe, mas eu não pude deixar de intervir. Então, chego de perguntas. Eu gostaria de desfazer a mesa para que a gente possa dar continuidade na palestra. Vamos ver. André, Marília, Verônica, Tati.